Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos refletir no tema: eu preciso viver com a confiança em Deus. Vamos ler o texto bíblico em Jeremias, no capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Também no livro de Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Não é fácil agir, tomar decisão. Tem pessoas que têm maior dificuldade do que outra, principalmente quando nos movimentamos em uma sociedade instável, conturbada, estressante e insegura. Faz todo o sentido agir com confiança em Deus. A falta de confiança em Deus afeta a forma como lidamos com as dificuldades da vida. Certa vez, um navio em alto mar foi surpreendido por um vendaval. O pânico foi total. De onde viria o socorro para a embarcação prestes a afundar? Dormia profundamente a filhinha do comandante, mas com o alvoroço foi despertada. A mãe mostrou-lhe a situação, ao que ela imediatamente indagou: papai está no comando, mamãe? Diante da resposta positiva, ela voltou a dormir tranquilamente. Isto é prova de confiança. Eu preciso viver com confiança em Deus, porque pela confiança em Deus eu não tenho o que temer. Glórias a Deus, meus queridos irmãos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos. O medo pode ser paralisante e pode te impedir de ser a pessoa que você foi criada para ser. No entanto, sua vida é bem mais do que o medo que você possa sentir. Quase sempre o medo é baseado numa mentira ou ilusão. Este temor é ensinado de geração em geração, de modo que parece que já nascemos com medo, mas não é verdade. Em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Confiança em Deus nos ajuda na superação do medo. Em Isaías 41:10, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem confia em Deus pode até ter medo, mas não fica paralisado pelo medo. Pelo contrário, segue em frente pela confiança que tem em Deus, superando o medo. Eu preciso viver com confiança em Deus, porque pela confiança em Deus eu tenho firmeza. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O ser humano vive instantes nestes dias tão difíceis, de um sobe e desce em uma instabilidade emocional e até mesmo espiritual. E não é pelo fato simplesmente do ser humano ser complexo. Com toda esta situação vulnerável, tornou o ser humano mais frágil, sensível na sua saúde mental. Somando tudo isto, o ser humano ficou limitado para dar conta dos seus compromissos.
neste tempo de desorganização do ser existencial, favorece o surgimento de pessoas imprevisíveis, como se estivesse vivendo em fase como da lua. Mudam de endereço rapidamente, de emprego rapidamente, de curso rapidamente, de roupa, de tudo. Meus queridos irmãos, no meio de uma vastidão de complexidade, sem saber o que fazer e totalmente sem rumo. O mesmo acontece no relacionamento, consequentemente não se firmam, mas em emprego, em religião, no curso universitário, no endereço de moradia, está sentindo empurrado por todo esse amontoado de carga tóxica. Já falei em uma mensagem da síndrome de pensamento acelerado. Todos esses desafios atuais têm sobrecarregado nossa mente de dificuldade, de problema, de desemprego, de sofrimento, de maneira que nosso pensamento ficou muito mais acelerado, mais do que o normal. E isso gera várias doenças psíquicas e emocionais, além de sintomas como falta de concentração e insônia. O ser humano não foi criado para viver sob constante pressão, como nos dias atuais, sem saber o que fazer. Existem algumas pessoas que querem, de alguma forma, minimizar o seu sofrimento, buscando compensação do seu sofrimento. Sabe qual é o resultado disto? O resultado disto tem sido a dependência compulsiva nos vícios de cigarros, de drogas, das bebidas e outros. As pessoas não estão conseguindo mais se controlar, mas os vícios que estão controlando as pessoas. Por estas razões, pessoas estão sendo controladas pelos vícios e pelos medicamentos. Vale salientar que quando a estabilidade da minha vida está em risco, eu preciso buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo e, se for necessário, tomar a medicação para encontrar a estabilidade da saúde física e mental. A confiança em Deus é também fundamental para a melhora do nosso ser. E você pode estar perguntando: o que é isto? Que vida é esta que eu estou vivendo? Será que ainda tem solução para a minha vida? Será que eu posso ter Deus como firmeza para a minha vida, para superar tudo isto? Claro que pode. Glórias a Deus. Quero dizer para você que entendo o que você está passando. Deus entende ainda mais e o Senhor é a firmeza para você vencer toda esta tempestade. Quando temos Deus como firmeza da nossa vida, sabemos que podemos até ser abalados, mas não vamos ser vencidos, porque cremos no Deus que nos fortalece e é o nosso refúgio verdadeiro. Glórias a Deus, irmãos. Eu preciso viver com a confiança em Deus, porque pela confiança em Deus eu tenho refúgio verdadeiro. No livro de Salmos 46, versos 1, 7 e 11, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pessoa que a gente mais confia sempre é a primeira que a gente procura quando tem uma novidade ou até um problema ou até uma dificuldade para contar ou para resolver. Certamente vai procurar alguém em quem possa confiar muito. Este salmo traz o coro repetido nos versículos 7 e 11. E a palavra-chave já iniciada no primeiro verso é refúgio. Isso demonstra um plano de Deus para a sua vida. Este refúgio traz segurança aos que lutam com confiança e de vencer ou de se buscar um abrigo, caso seja preciso.
O salmista declara que confia tanto em Deus que se refugia nele, pois o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91. Como é bom contar com o refúgio em Deus quando estamos enfrentando luta, desafio. Preste atenção. Se você neste momento se encontra sem saída, você acha que não tem mais jeito, tudo acabou, lembre-se que você pode contar com o refúgio de Deus, e o refúgio de Deus na nossa vida é tudo. A Bíblia Sagrada nos faz lembrar do reinado de Ezequias. Judá foi invadida pelo assírio sob Senaqueribe. Em 2 Crônicas 36 e Isaías 26, 37, a cidade de Jerusalém foi sitiada por um exército de quase 200 mil homens e humanamente não tinha saída nenhuma. Ezequias, porém, supervisionado pelo profeta, preferiu confiar em Deus e Jerusalém foi milagrosamente preservada em uma só noite. Deus aniquilou o exército assírio e Senaqueribe teve de voltar para casa, onde acabou morrendo vítima de um atentado. Para concluir, meus queridos irmãos, possa ser que haja quem diga que não tem mais jeito e que acabou. Jerusalém é a nossa situação hoje. Embora muito menos dramático, mas de forma bem mais ampla, também estamos sitiados, confinados pela Covid-19. Eu preciso viver com a confiança em Deus, porque pela confiança em Deus eu não tenho o que temer. Pela confiança em Deus eu tenho firmeza e pela confiança em Deus eu tenho refúgio verdadeiro. Glórias a Deus. O Salmo 46 nos concede a interpretação daquela situação e a atitude de Ezequias diante do desafio na sua frente. Em Salmo 46, primeiro, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Neste contexto bíblico, Deus apresenta como Elohim, o Deus grandioso, cheio de graça. O salmista expressa que Deus é refúgio que nos defende e fortalece, mesmo estando sobre ataque do inimigo, sobre os destroços dos desmoronamentos que têm ocorrido na vida das pessoas. O salmista declara também que Deus está sempre presente na adversidade. Creia neste momento da sua vida, Deus não está longe da sua vida, Deus não abandonou a sua vida, sabe por quê? Deus tem tudo sobre o seu controle. Vejamos o texto bíblico de Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glórias a Deus, meus queridos irmãos, que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.